Olá, meus queridos, tudo bem? Se você está chegando agora no canal, prazer, meu nome é Andressa. Aqui eu trago algumas resenhas focado em feminilidade bíblica, trazendo para nós o papel das mulheres na história da igreja e tentando explicar aquele texto polêmico, mas que é bíblico, não é histórico, não é cultural. 1 Timóteo capítulo 2:12 ou 1 Coríntios capítulo 14, que fala do silêncio da mulher e de como funciona a liderança eclesiástica. Mas é claro, bem lembrando que existiram profetisas na Bíblia. Então, os meus vídeos baseados nesse texto, esse é o texto base para todos os vídeos aqui no canal. E as resenhas dos livros que eu trago aqui geralmente são livros históricos ou teológicos. Geralmente eu gosto de ler algumas páginas, então eles são longos, às vezes eu faço mais de um vídeo, né? Geralmente não são resenhas de um vídeo só, mas vários vídeos, né? Pra gente ir conversando sobre, eu aprendo e à medida que eu aprendo eu vou compartilhando com vocês. Tá começando por aqui, saiba que eu já fiz 2 vídeos baseados nesse livro aqui, Igrejas que Calam Mulheres, nos trazendo, explicando esses textos polêmicos que eu acabei de falar para vocês, que apesar de causar alguma confusão em algumas pessoas, né, a forma de entendimento, é a palavra de Deus, não é cultural, não é histórico, é a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E como a palavra de Deus é viva e pertence a um Deus que é eterno, não é apenas em um momento ou em um vídeo que nós iremos aprender tudo o que Deus tem a nos ensinar. É sempre bom lembrar que a eternidade é sobre nós estarmos diante de Deus, aprendendo tudo aquilo que a nossa mente humana não foi capaz de compreender. E aquilo que a nossa mente humana não é capaz de compreender, nós apenas cremos. Por isso que a salvação é pela fé, né? Não pela razão, pela intelectualidade. Porque nem sempre nós iremos entender todas as coisas. Então, a palavra de Deus é algo que nós temos que estar sempre aprendendo, meditando, conhecendo, e isso dura uma vida inteira. E como dura uma vida inteira, cá estamos com o nosso canal fazendo vários vídeos baseados num único tema dessa palavra que é viva. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui que o pecado da mulher é diferente do pecado do homem, né? Então a Bíblia exige coisas do homem que ele não exige da mulher e vice-versa, porque tanto o homem quanto a mulher foram criados por propósitos diferentes. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala de um homem piedoso, o homem piedoso ele está muito relacionado a palavras. Então, um homem piedoso ele prega, né? Como a gente está sempre lembrando aqui de 1 Timóteo, por exemplo, Timóteo é uma carta pastoral. Então, as exigências que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo são exigências de um pastor, né? Como ele fala, lute, batalhe pela fé evangélica, né? Que a igreja é a coluna baluarte da verdade. Então, um homem piedoso ele tem muito a ver com palavras. Uma mulher, por exemplo, uma mulher piedosa, ela vai ter mais a ver com boas obras, como diz ali a continuação do capítulo 2, né? Que as mulheres sirvam com boas obras, né? Então, a gente lembra do caso de Febe, que era uma... eu falei até no vídeo anterior, né? Que era uma hospitaleira que recebia os apóstolos. A gente lembra de Priscila e Áquila. Sim, Priscila discipulou um pastor, né? O pastor Apolo, né? É lógico que ela usou palavras para isso. Mas, antes de tudo, a gente entende a função dela, era uma missionária, né? Ela estava ali trabalhando junto com o apóstolo Paulo, junto com o seu marido. Sempre que a Bíblia fala de Priscila, sempre traz Áquila junto. Priscila não estava só nisso, né? Então, ela estava junto com o seu marido, trabalhando junto com o seu marido, em submissão ao trabalho do seu marido. E ela também fazia tendas, o que nos dá a entender que ela também era uma empresária, que também contribuía financeiramente para o reino de Deus, né? A gente tem muitas mulheres que contribuíram não apenas para os apóstolos, mas com o próprio Jesus, né? No trabalho do próprio Jesus ali, financeiramente, financiando mulheres ricas, né? Financiando o ministério, né? O avanço do evangelho, né? Nós temos também a mulher que é ressuscitada ali no livro de Atos pelo apóstolo Pedro, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, Dorcas. Dorcas é lembrada como uma mulher que servia ao reino porque ela fazia roupas e era, né, ajudava órfãos, viúvas, e a morte dela fez muita falta
pro povo de Deus, né? Então, uma mulher piedosa, ela vai ter um comportamento diferente de um homem piedoso. Então, um homem que se comporta muitas vezes como uma mulher piedosa, ele pode ser considerado como um homem omisso. Porque algumas coisas que Deus requer de um homem, ele não vai requerer de uma mulher. Então, se um homem agir como uma mulher, ele pode ser omisso, muitas vezes. O que foi aconteceu na queda, né? Gênesis capítulo 3, ali se invertem os papéis, marido se torna omisso, enquanto a mulher está ali tomando atitude, tomando iniciativa, conversando com a serpente, colocando em dúvida a palavra de Deus. Adão deveria intervir, porque, de acordo com um pastor próximo, né, que me ensinou um pouco sobre esse texto, ele dizia que Adão, né, o que dá a entender no texto, né, da palavra de Deus, é que Adão estava junto a Eva, né? Não que Eva estava lá conversando, estava sozinha no jardim. Não, Adão estava junto a Eva. Então, por exemplo, ele já estava seduzido por aquele fruto que ele queria comer, mas aí, ao ver Eva conversando com a serpente e Eva indo, né, em direção ao que a serpente estava falando, ele deixa, porque provavelmente o coração dele já estava seduzido por aquele fruto. Então ele poderia interferir, mas ele se torna omisso, Eva toma atitude e aí vem a queda. Então, como homem e mulher foram criados para propósitos diferentes. Então aquilo que Deus vai exigir de uma mulher é diferente daquilo que Deus vai exigir de um homem. Um problema da nossa cultura, que é uma coisa que eu já falei aqui também, eu sei que tem aquela questão política da coisa, né? Mas vamos trazer aqui pro lado espiritual. Tem um problema muito sério na nossa cultura, a cultura brasileira. Nós somos inundados por ideias do movimento feminista que nós descobrimos, né? Por causa de Ana Campanholo, porque se Ana Campanholo não tivesse alertado a gente estaria ali, né? Muito Globo na cabeça, né? Rede Globo na cabeça. Isso. Quando Deus está abençoando, Ele abençoa junto. Mas quando Ele vem para punir, Ele pune separado. Porque a punição tem que ter a ver com a natureza da pessoa. Eu não posso punir uma borboleta e dizer, olha, borboleta, nunca mais você vai nadar na tua vida. A borboleta vai lá, tá, e daí? Ou posso chegar para o peixe e dizer, nunca mais tu vai sair voando por aí. E daí? Então, quando Deus veio punir o homem e a mulher, teve que punir cada um conforme sua própria natureza. Qual era a natureza da mulher? Ser mãe. Se a minha natureza, o meu corpo, a minha psique trabalha com a ideia de que um dia eu vou ser mãe, e o pessoal diz assim, as mulheres são interesseiras. É verdade e é mentira. Toda mulher nasce sabendo o seguinte, um dia eu posso ser mãe. Se eu engravidar, o que vai acontecer? Lasquei-me, né? Que eu vou ter que sustentar o bebê. Vou estar fraca, não posso trabalhar, vou estar no puerpério. Eu preciso de ter do meu lado um homem que possa me sustentar, me ajudar. E os homens e as mulheres sabem disso, né? Quando vem alguém pedir para namorar com a filha do pastor, chega lá e diz assim, eu não gosto muito de trabalhar, o senhor vai deixar? Não, tá maluco? Nem pensar. Então, do campo, ó, de novo no 19, porque ele não entende da primeira vez. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. E depois você voltará para a terra, e é esse negócio que os homens não gostam de tomar banho, né? Você voltará para a terra de onde veio. Então Deus explica tudo para o homem, desde o começo até o final. Desde o pecado original, que foi desobedecer, até o castigo final, que é a morte, e no meio tem o trabalho. E os homens desde esse dia estão vivendo assim, eles nascem, trabalham e morrem. E o que? A nossa cultura ela é extremamente feminista. Nós estamos mudando um pouco essa ideia com a questão do conservadorismo, que eu sempre falo para vocês que conservadorismo não é cristianismo, mas tem lá as suas vantagens, né? Então, o que é a questão da ideia feminista, da direito da mulher, mais por essa questão ideológica, política, né? Até ateísta, né? É colocar a mulher num lugar em que ela é sempre vítima, em que ela não tem culpa de nada. E não é bem assim. Nós sabemos que existe uma culpa nossa. Existem coisas que nós fazemos que é contrário à palavra de Deus. E por mais que a gente queira proteger a mulher, proteger, claro, de homens violentos, claro, proteger de abuso e tudo mais que ele trata nesse livro, óbvio também, a gente quer proteger as mulheres, a gente tem sempre que lembrar que existe o pecado no coração, tanto do homem quanto da mulher. E a mulher tem as suas culpas também por algumas atitudes que ela venha tomar. Por mais que a gente queira proteger a mulher, a gente precisa lembrar que o pecado, ele atingiu
toda a humanidade, seja homem, seja mulher, né? No primeiro vídeo, se eu não me engano, falando desse livro, que Iago Martins se considera conservador e ele é contra o pastorado feminino, que é uma coisa que nós, conservadores, somos contra, né? Eu sou contra também. E aí ele continua falando assim: a verdade é que nem sempre conseguimos ver beleza naquilo que é feito pela fé. Cremos na palavra de Deus e estamos dispostos a segui-la. Mas por que Deus restringiria a atividade pastoral exclusivamente a homens? Alguém poderia pensar que se trata de uma limitação intrínseca ao ser feminino. Já conversei com pastores que defendiam, sem o mínimo de questionamento ou autocrítica, que todas as mulheres sofrem de algum tipo de incapacidade para o pastorado. Em um sermão famoso, determinado, pastor calvinista disse que a mulher não tem estrutura psicológica, emocional e física para liderar. Justificativas as mais variadas eram apresentadas, a mais comum delas decorrendo de uma leitura ontológica de 1 Timóteo. Alguns leem esse texto e entendem que todas as mulheres são mais propensas que os homens ao engano. Isso foi uma coisa que eu mesmo já disse várias vezes aqui, que as mulheres são mais propensas ao engano. Então, a teologia, e só por meio dela, eu sou capaz de conhecer verdadeiramente a Escritura, saber o que ela diz de verdade. Então, a teologia, ela é a base, ela é o chão que a gente pisa para conseguir entender a Escritura. Ela serve para que nós não sejamos enganadas pela serpente. A teologia para a mulher, ela é fundamental, porque nós estamos extremamente suscetíveis ao engano da serpente. Mas a teologia precisa ser feita junto com a igreja. Eu não posso me isolar num pedestal, numa redoma e fazer teologia, porque daí eu vou estar mentindo pra mim e achando que tô conhecendo Deus. A gente não conhece Deus fora da igreja. E por que eu acredito assim? Porque tá lá em 1 Timóteo capítulo 2. A serpente enganou Eva. E por isso a palavra de Deus proíbe. A base dessa parte do capítulo 2 de Timóteo é justamente a queda. E quando Paulo traz a queda, ele traz a questão do engano, que a serpente enganou Eva e Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Então o engano é uma palavra que está escrito ali. Então eu lendo no meu português, é isso que está escrito, que as mulheres são mais suscetíveis e enganadas por causa de Eva, né? Douglas Moore rebate essa visão. Não há evidência na epístola pastoral de que as mulheres estivessem ensinando essas falsas doutrinas. Se a questão então é o engano, pode ser que Paulo quisesse implicar que todas as mulheres são como Eva, mais suscetíveis a serem enganadas do que os homens, e que esse é o motivo pelo qual não podiam ensinar aos homens. Embora essa interpretação não seja impossível, achamos que é improvável. Em primeiro lugar, não há nada no relato de Gênesis ou em outro lugar nas escrituras sugerindo que o engano de Eva é representativo para todas as mulheres em geral. Segundo, e mais importante, essa interpretação não se adequa ao contexto. Paulo, como vimos, está preocupado em proibir mulheres de ensinar a homens, com foco recai sobre o papel do relacionamento do homem e da mulher. Porém, uma declaração acerca da natureza da mulher moveria discussão para longe desse ponto central e teria implicações sérias. Afinal de contas, Paulo se importa somente que as mulheres não ensinem a homens falsas doutrinas? Ele não se importa que elas não as ensinem a outras mulheres? E uma coisa interessante que ele fala, que é uma coisa que eu concordo, né? Eu já vou voltar sobre esse texto aqui, mas uma coisa que eu creio muito, que é o que ele fala aqui, é que o ministério pastoral ele se assemelha a uma batalha, um campo de guerra, né? A gente lembra lá do caso de Débora, por exemplo, né? Débora manda chamar Baraque, porque obviamente ela não tinha forças para entrar numa guerra, lutar contra homens inimigos, né? Então ela manda chamar Baraque porque o chamado de Deus foi primeiramente para Baraque. Baraque estava se acovardando. Então Deus levanta Débora para alertar Baraque sobre a guerra, né? Tá lá em Juízes capítulo 4. Então o ministério pastoral, ele se assemelha a essa guerra, né? O apóstolo Paulo, quando está ali no fim da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, né, Efésios capítulo 6 traz ali a memória, as armaduras, né? As armaduras espirituais, né? Então,
A ideia do evangelho, de batalhar pelo evangelho, de lutar contra falsos mestres, é uma ideia de uma guerra, gente. Nós estamos numa guerra e quando se trata de ministério pastoral, esse pastor ele está à frente da guerra, né? Então, não que seria que Deus estava, né, querendo privar as mulheres de ser pastora, mas Deus está querendo proteger as mulheres de um cargo difícil, né? De algo que seria um fardo muito pesado para nós carregarmos, né? E aí ele fala aqui uma coisa também bem interessante. Parte das reivindicações, página 149. Parte das reivindicações dos igualitaristas para que as mulheres possam ser pastoras provém de ignorar o quanto o ministério pastoral é uma guerra feia. Da mesma forma que rejeito certos ideais feministas, Da mesma forma que rejeito certos ideais feministas que acham correto mulheres empunharem fuzis em trincheiras de guerra, também rejeito que as labutas diárias de aconselhamento e do pastoreio sejam vivenciadas por mulheres. Para quem enxerga o ministério pastoral como apresentar um discurso de 1 hora num domingo e dividir uma mesa de café com membros meio lamuriosos, não sabe quanto é uma guerra sangrenta testemunhar diariamente o pior que a vida humana tem a oferecer. Pastor Eliário lidar com casos, aí ele fala que os casos que ele lida, né, que eu não vou falar para o YouTube não me barrar, mas com casos até mesmo de crimes, né, e até que eu falei, né, nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo, que ele conta alguns relatos de mulheres que sofriam violências e que ele teve que intervir. Muitas vezes ele teve que ir até com polícia, né, para poder proteger essa mulher. A igreja foi muito importante, né, na proteção de algumas mulheres que sofriam violência, né. Então ele fala, né, que você, para ser pastor, você lida com pessoas, você entra na vida das pessoas, não é apenas um discurso no domingo à noite, né. Isso aqui é bem interessante porque é a forma que eu entendo esse texto também. Quando Deus ele fala da questão de privar as mulheres do pastoreio, é por uma questão de amor e proteção, não uma questão de machismo, como as pessoas que não creem em Deus dizem por aí, né. Mas voltando para essa questão de mulheres serem menos capazes, digamos assim, intelectualmente, emocionalmente e tudo mais. Esse é um ponto que eu gostaria de acrescentar. Eu acredito que isso é verdade. É verdade porque e aí já é uma questão pessoal minha, né? Quando eu comecei a entender essa questão, eu tentei de todas as formas achar uma brecha para esse texto de 1 Timóteo, e eu não consegui. Já ouvi várias pessoas dizerem que era cultural, que era histórico e não deveria ser útil para nós hoje, mas eu olhava pelo meu coração, dentro do meu coração, e eu vi os meus pecados e eu falava, não, isso é a palavra de Deus. E aí o que acontece? Eu comecei a ver que obedecer essa palavra tinha a ver com o evangelho. Então eu comecei a observar, então, né, como eu falei para vocês, a palavra de Deus não é algo que a gente aprende uma hora assim, né? Eu aprendi tudo, não é intelectual. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é de um Deus que é eterno. Então você precisa de uma vida para conseguir entender o que Deus quer dizer ali com a palavra que Ele nos deixou, né? Então, eu fui começando a pesquisar sobre mulheres que pastoreavam, né? Hoje em dia a gente tem bastante, né? Que pastoreavam, né? Que tinha uma igreja ali e a pregação delas. Então, se você for pesquisar, você que tem ali sua fé firme, você que confia em Jesus Cristo para ser salvo, você for pesquisar hoje em dia, a internet está aberta aí, pastoras que pastoreiam igreja. Então, a gente tem aí a Thalita Pereira, a gente tem a Camila Barros, a gente tem, que mais aí? Dana Holder. Aí você fala, nossa, você vai comparar a Dana Holder. A Dana Holder é pastora. É pastora de uma igreja inclusiva? Mas é pastora. Enfim, todas essas mulheres que estão na mídia, né? Pega a pregação delas e compara com a pregação de um pastor sério. Pode ser um pastor famoso, pode ser um pastor aí de uma igrejinha local que você confia, né? Dificilmente essas mulheres vão falar sobre o evangelho. Você não vai conseguir achar evangelho. Elas vão falar muito sobre faça isso, não faça aquilo, né? Seja uma pessoa boa, se esforce mais. Isso não é evangelho. Você acha que isso é evangelho? Se esforçar mais para ser bom? Os católicos falam muito sobre isso, mas isso não é evangelho, né?
Então eu comecei a comparar a pregação delas, a vida delas, e eu começando a ir para trás e vendo conteúdos históricos, né? História, né, da história da igreja. E um exemplo bem legal também, que firma, né, a minha ideia, foi quando eu comecei a estudar sobre o início do movimento feminista, que começou na igreja metodista, e como eu já não concordava com algumas atitudes de Susan Wesley. Inclusive, aprendi no livro de Ruth Salviano que Susan Wesley se converteu provavelmente no fim da sua vida. Uma semaninha antes, 2 semaninhas antes da morte, ela conseguiu entender a obra de Cristo. Olha só, uma mulher que contribuiu tanto para a história do metodismo wesleyano, que não apenas foi uma mãe, né? Ela como mãe foi excepcional, mas ela se engajava na história da igreja metodista. Ela entrou nos debates que John Wesley tinha com George Whitefield, ela entrava nos debates. Ela debatia com George Whitefield, ela inclusive chamou o Whitefield de filho do diabo. E isso tá lá na biografia dela, nas cartas que ela enviava para John Wesley. Na biografia dela, de Susan Wesley, escrita por Ronald Grip Donato. E esse Ronald Grip Donato, ele é um pastor metodista. Então ele não estava na intenção de denegrir a imagem de Susan Wesley. Mas quando eu li ali que Susan Wesley disse uma coisa dessa, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Mas a história, fatos históricos comprovam que Susan Wesley se converteu apenas no fim da sua vida, que foi quando ela entendeu a obra de Cristo. Então, eu trago ali para vocês as mulheres do metodismo. O metodismo wesleyano era a favor de mulheres pregadoras itinerantes, né? Diferente do metodismo calvinista, que eu também já falei para vocês sobre Selina Huntington. Então, eu fui vendo na história, né? Observando a história, que realmente mulheres que exercem o pastoreio, elas perdem o evangelho. Tudo tem a ver com o evangelho. Então, você vai ver mulheres de Deus, que falam de Deus, que evangelizam, que têm o evangelho no seu coração. Essas mulheres, elas se submetem. Elas não têm nenhum problema com a submissão. Então, ela se submete aos seus maridos, ela se submete ao seu líder espiritual, seu pastor. Elas congregam numa igreja local, elas não são independentes aí mundo afora, elas têm uma igreja local que elas servem e elas não têm nenhum problema com a submissão. Eu já também falei algumas vezes o que é a submissão. Vai muito além de subserviência, de ser capacho, não tem nada a ver com isso. A gente falou no primeiro vídeo, resenhando sobre esse livro, falando sobre violência doméstica, né? Que você, mulher que está sofrendo ou conhece alguém que sofre violência doméstica, você não só pode, como você deve denunciar, buscar ajuda da igreja. A igreja tem que intervir. Um pastor que manda a mulher de volta para casa orar por um homem que está agredindo, está colocando em risco a vida dessa mulher e a vida dessa criança. Então, tem outros vídeos aqui no canal que eu explico o que é submissão, tá? Então vejam aí, não vou me prolongar aqui nesse assunto. Então, quando fala que mulheres não podem exercer o pastoreio porque elas são incapazes, eu não diria psicologicamente, né? A gente tem a nossa inteligência, Deus nos deu sabedoria também. Mas eu diria sim emocionalmente e eu diria sim fisicamente, claro, que é um fardo pesado para nós. Lá no capítulo 5 também de Timóteo, né? Eu já li tanto Timóteo, gente, que eu até gravei na minha cabeça. Se eu tivesse um filho, ele seria Timóteo. Ele se chamaria Timóteo. Capítulo 5 de Timóteo fala das mulheres que abandonaram a Cristo e seguiram a Satanás. Leram lá o capítulo 5 inteiro de Timóteo. Falam das viúvas, mulheres sem marido, que perderam, né, ali as pessoas que eram autoridade sobre ele e seguiram a Satanás. Ali o contexto, né, de que elas seguiram a Satanás é que elas estavam seguindo os falsos mestres, né? Os falsos mestres estavam tendo sucesso em meio de mulheres que não eram convertidas, que não eram regeneradas, né? E como é que elas abandonaram a Cristo, né? A Bíblia fala ali que elas deram vazão aos seus desejos sensuais, ou seja, elas deixaram de se submeter à liderança bíblica. E como elas se tornaram viúvas, né? Porque ali o contexto sobre a viuvez, elas não tinham mais uma autoridade sobre elas, marido, né? Aí você fala, mas e o marido que não é convertido? Já falei também aqui, gente. Quando eu falo sobre submissão bíblica, eu falo um pouco sobre isso também. Mas nós precisamos buscar, então, né, nessa busca sobre uma liderança bíblica que nós devemos nos submeter. Estar disposto a se submeter é estar disposto a
batalhar pela fé evangélica. Quando se tratando de mulheres, né? Homens que se submetem muitas vezes são omissos, mas tratando de mulheres, é sobre o evangelho. É sobre o evangelho. É sobre ter no coração o evangelho. Esse evangelho que vai mortificar os seus pecados, que vai te livrar de uma vida que não glorifica a Deus. É sobre esse evangelho. Então, quando nós entendemos que o que Deus quer de nós é que nós vivamos para a glória dele, então nós desistimos de poder, nós desistimos de querer ser reconhecida. Talvez uma mulher que deseja o pastoreio, ser uma pregadora itinerante, indo de cidade falando sobre Deus, essa mulher muitas vezes está buscando poder, né? Ela quer ser reconhecida, ela quer ser vista. E aí nós precisamos lembrar da queda, porque a queda foi justamente isso. A serpente iludiu Eva de que ela seria como Deus, de que ela seria tão grande quanto Deus, de que ela seria reconhecida como Deus. Mas para o casamento cristão. Sim. Gênesis 3, Deus vai dizer assim, que ele vai dizer isso para a mulher, né? O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Essa palavra desejo é a mesma usada para falar de Caim, né? O pecado vai bater a tua porta, o teu desejo será para com ele. Resista, é o mesmo desejo de domínio. E o feminismo fomenta isso. Porque é muito confortável para a mulher achar que é ela que manda. Nós somos manipuladoras por natureza. A gente consegue virar o jogo pro nosso lado muito facilmente. E esse é o desejo que nós temos para com o nosso marido. O desejo de domínio, de governo. Então o que o feminismo rouba de nós? A nossa autofragilização, porque quando a Bíblia diz que a gente tem que se submeter ao nosso marido, é uma submissão voluntária. Então o feminismo tira de nós essa submissão voluntária, que nos coloca no melhor lugar do mundo, que é no peito do nosso marido. Entenda que o seu marido tá ali para cumprir um papel de proteção ordenado por Deus. Volte pro seu casamento sabendo que ser a parte mais frágil não é uma ofensa, é uma bênção, porque eu não queria estar no papel de vocês, de ter que governar a igreja, de ter que governar isso e aquilo. Pra mim, descansar no meu marido e confiar que ele vai trazer a provisão no fim do dia, me dá liberdade pra fazer o que o Senhor me deu pra fazer. Quais são os... Porque às vezes a gente quer voltar pra queda, né? Quer mudar a ordem, mas o Senhor nos lembra que nós somos redimidos, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós voltamos para a ordem para a glória de Deus. Um beijo para vocês. Lembrando que já tenho uma ideia de um próximo vídeo aí bem legal. Estamos chegando aos 31 de outubro, né? Época da Reforma Protestante. E o próximo vídeo é sobre isso. Talvez eu poste até em novembro, mas enfim. Não sei como é que vai ser aqui esse mês aqui no canal. Mas iremos fazer sim a comemoração da Reforma Protestante com um vídeo bem legal. Um beijo pra vocês e até a próxima.